Artigo 313 do CPP. A gente vai analisar agora as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. O artigo 313 ele traz uma lista, ele traz um rol de possibilidades de que possa ser aplicada a prisão preventiva. O inciso 1º do 313 fala nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, questão muito recorrente em prova. É cabível prisão preventiva em crime culposo? Não é. Não é. Somente nos crimes dolosos, aquele em que o agente quis praticar o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, no caso do dolo eventual. Mas não existe possibilidade de você aplicar a prisão preventiva no caso de um crime culposo. E a pena privativa de liberdade máxima, ela tem que ser superior a 4 anos. Outro exemplo que é muito recorrente em prova. Cabe decretação de prisão preventiva para um crime de furto simples? Cuidado que existem os crimes de furto qualificado em que a pena aumenta, a pena superior aumenta. O furto simples, ele tem uma pena de 1 a 4 anos. Se ele possui uma pena de 1 a 4 anos, a pena máxima, ela é maior que 4 anos? Não é. Então, no caso de furto simples, você não pode ter decretação de prisão preventiva. Se o furto for qualificado, por um rompimento de obstáculo, por exemplo, aí você já começa a ter uma pena máxima maior, já vai ser possível aplicar a prisão preventiva. Segunda hipótese, reincidência. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, de acordo lá com o inciso 164 do Código de Processo Penal, reincidência. Se a pessoa já teve transitado em julgado uma sentença condenatória por pela prática de um outro crime doloso, ou seja, ele é reincidente, ele está sendo reincidente em um crime doloso, poderá também ser aplicada a ele a prisão preventiva. A gente tem ainda o inciso 3 do 313, que fala que se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, cuidado que não é só contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, se o crime estiver envolvendo uma violência doméstica e familiar, mas não só contra a mulher, e como é que você vai gravar? Contra criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. É só você lembrar daquelas leis que têm mais proteção a determinadas classes vulneráveis. Lembrem-se dos vulneráveis. Quem são os vulneráveis normalmente que possuem legislações especiais protegendo essas determinadas classes de pessoas? São as crianças, adolescentes. Criança e adolescente ECA, né? Idoso, a gente tem Estatuto do Idoso. É só lembrar dos vulneráveis. E são leis que caem no nosso concurso. Idoso, pessoa portadora de deficiência, criança e adolescente. Ainda não está, a gente ainda não tem edital, mas também é uma classe vulnerável. E a mulher, Lei Maria da Penha. Então, no caso de práticas de crimes envolvendo essas classes, será possível, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, decretar-se a prisão preventiva. Parágrafo 1º, ele traz uma exceção aqui de aplicação da prisão preventiva. Quando? Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Se existir uma dúvida a respeito da identidade civil daquela pessoa, o delegado de polícia ele pode representar, porque ele não sabe exatamente quem é aquela pessoa que está cometendo aquele crime, não existe ali uma identificação, não foi possível conseguir a identificação daquela pessoa, ele representa para a autoridade judiciária pela preventiva. E nesse caso de dúvida em relação à identidade civil da pessoa, também é possível a aplicação, a decretação de uma prisão preventiva, até essa dúvida ser sanada. A partir do momento em que toma-se conhecimento da identidade daquela pessoa, essa prisão necessariamente deverá ser revogada. Ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a sua identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, se a prisão preventiva foi decretada por uma dúvida sobre a identidade civil da pessoa, e essa dúvida foi esclarecida, imediatamente deve ser posta em liberdade, a não ser que exista uma outra hipótese que justifique a aplicação da prisão preventiva. Aí sim ela vai poder ser mantida. Agora, se foi somente por isso aqui, pela dúvida a respeito da sua identidade, e essa dúvida foi esclarecida, não estão presentes outros elementos que justifiquem a recomendação de manutenção da medida, deverá ser posta imediatamente em liberdade. Agora, vamos imaginar que existia uma dúvida em relação à identidade daquela pessoa, e aí o juiz conseguiu ter acesso à identidade daquela pessoa e puxou a ficha criminal dela. E ela viu que já existe, por exemplo, uma sentença transitada em julgado dentro dos últimos 5 anos, e a pessoa
ela já foi condenada pela prática de um crime doloso. Ou seja, ela é reincidente. Aí você tem uma nova justificativa para a aplicação da prisão preventiva. E aí poderá ser decretado nesse caso. Se estiverem também presentes os requisitos e os pressupostos do 312. O 312 e o 313, eles precisam ser analisados em conjunto. Primeiro, o 313, ele traz uma lista de que somente naquelas hipóteses ali, a prisão preventiva poderá ser decretada. Mas, além disso, além daquelas hipóteses em que elas poderão ser decretadas, em que vão permitir a decretação da preventiva, precisam estar presentes também os requisitos daqui, ó, os pressupostos do artigo 312. Primeiro pressuposto, e aqui eu estou trazendo aqui de uma forma mais abreviada, tudo aquilo que está lá no artigo 312. Primeiro, tem que estar presente o que a gente já estudou, que a doutrina chama de fumus comissi delicti. Porra, Pinho, o que é isso? Lá vem você com latim de novo. Fumus comissi delicti. Isso aqui significa a fumaça do cometimento de um delito. Fumaça do cometimento de um crime. Que nada mais é do que a gente já viu como a PEC e a ISA, prova da existência de um crime, indício suficiente de autoria. Se não estiverem presentes o indício de autoria e a prova da existência do crime, jamais poderá ser decretada a prisão preventiva. Além disso, tem que estar presente ainda o periculum libertatis. O que é o periculum libertatis? O perigo é o perigo do agente se manter em liberdade. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Se estiver presente, se for constatado que existe um perigo da manutenção dele em liberdade, ele vai continuar praticando novos crimes, por exemplo, poderá ser decretada a prisão preventiva. E quais são os fundamentos? Aqui a gente tem os pressupostos, agora a gente vai analisar os fundamentos. Primeiro de tudo, o maior fundamento para a decretação da prisão preventiva é a necessidade. A pessoa só vai ser mantida presa sem ter transitado em julgado contra ela, que aí a gente estaria falando de uma prisão-pena. Essas prisões aqui, lembrem-se, não são prisão-pena. A pessoa ainda não respondeu pelo processo. Ela ainda não foi considerada culpada. Ela está sendo presa preventivamente. Preventivamente. Então, para justificar essa necessidade, o fundamento é a necessidade. Tem que ser realmente necessário, porque a regra é a pessoa responder em liberdade. Agora, se for necessário, aí sim decreta-se a prisão preventiva. E para provar essa necessidade, a gente precisa ter como fundamentos, e aí o juiz ele vai fundamentar a decretação da prisão preventiva justamente aqui, com base nesses fundamentos. Primeiro, para a garantia da ordem pública. Exemplo, isso aqui está relacionado ao periculum libertatis. É o risco de reiteração delitiva de acordo com a ficha criminal do agente. Aqui pode-se levar em consideração até mesmo a prática de atos infracionais de quando ele era menor. Imaginem que o delegado, ao puxar a ficha criminal e aí sim passar para o juiz, representando lá pela prisão preventiva, ele demonstra a prática de reiteração delitiva do agente. Mostra que ele já tinha respondido, enquanto ele era menor, lá nos 15, 16, 17 anos, por fato análogo ao crime de furto, ou fato análogo ao crime de roubo, 3, 4, 5 vezes. E aí agora ele está respondendo enquanto maior de idade, porque a prisão preventiva ela não poderia ser decretada contra o menor, assim como flagrante. Agora maior de idade, ele está respondendo pela prática, mais uma vez, de um crime de furto. E aí, pela garantia da ordem pública, ou seja, existe um periculum libertatis aqui, existe um perigo gerado na manutenção do estado de liberdade desse agente. Ele vai continuar reiterando delitivamente, porque o histórico dele demonstra isso. Aqui está aprovada a garantia da ordem pública, é um fundamento que vai justificar a manutenção da prisão preventiva para que esse agente responda durante esse processo preso preventivamente, justamente porque existem outros crimes que ele já praticou anteriormente. Então, para se garantir a ordem pública, decreta-se a prisão preventiva. Garantia da ordem econômica, também é um fundamento lá do 312, aqui está mais relacionado aos crimes de ordem econômica. Conveniência da instrução criminal e, por fim, ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Conveniência da instrução criminal. Imaginem que a pessoa que está respondendo, que está sendo processada por determinado crime, está coagindo testemunhas, está começando a dar fim às provas do crime, está quebrando computadores, está rasgando documentos. Essa pessoa, se ela se mantiver presa, em liberdade, isso vai atrapalhar a instrução criminal. Daqui a pouco as provas começam a ser perdidas. Então, como fundamento para a conveniência da instrução criminal, para se garantir que as provas sejam colhidas, isso também é um fundamento
que, mediante motivação lá do juiz, vai permitir que seja decretada contra ele uma prisão preventiva e que ele responda ao processo preso preventivamente. Enquanto durar, lembre-se do seguinte, a prisão preventiva ela só vai durar enquanto esses fundamentos aqui estiverem presentes. A partir do momento em que esses fundamentos não estiverem mais presentes, a prisão preventiva deverá ser revogada. Ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Imaginem que a pessoa está ameaçando fugir do país. Ela está respondendo por um crime e ela acabou de renovar o passaporte dela. Existe ali um fundamento de que a pessoa ela está buscando se evadir, está buscando fugir para um outro país, justamente para tornar inaplicável a lei penal, para que ela não consiga responder ou para que, se ela realmente for processada e condenada por aquele crime, ela fuja, ela esteja em um outro país, justamente para buscar fugir do cumprimento da pena. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, se a pessoa está ameaçando fugir, se tem provas disso, fundamenta-se a prisão preventiva para assegurar a aplicação daquela lei. E a gente ainda tem lá no parágrafo 1º do 312 o caso de descumprimento de medida cautelar. Porque lá no início da aula eu falei para vocês que existem algumas medidas cautelares diversas da prisão. Às vezes, dependendo das circunstâncias, basta que uma medida cautelar basta que seja decretada uma medida cautelar diversa da prisão para que a pessoa consiga responder por aquele crime que ela praticou, por aquele delito, sem necessariamente estar presa. Ela não precisa responder presa preventivamente, dependendo das circunstâncias, se não forem o caso dessas circunstâncias aqui do 312. E aí é aplicada para ela uma medida protetiva de urgência, uma medida cautelar, perdão, é aplicada para ela uma medida cautelar diversa de uma prisão, diversa da prisão preventiva. E aí tá, foi decretada a ela uma medida cautelar, por exemplo, recolhimento em casa aos finais de semana, proibição de frequentar determinados lugares, e aí a pessoa vai lá e descumpre. No caso de descumprimento de medida cautelar, o juiz proibiu ele de frequentar determinados lugares porque claramente ele estava se alcoolizando demais em determinados bares, estava causando tumulto, estava entrando em brigas, e aí o juiz proíbe, como uma medida cautelar, proíbe ele de frequentar esses lugares. O cara vai lá e frequenta, se alcooliza de novo e começa a tumultuar o local. Meu amigo, a gente colocou para você uma medida cautelar diversa de uma pena privativa de liberdade, justamente buscando com que você não praticasse novamente esses mesmos atos, esses novos crimes. Você foi lá e descumpriu. Prisão preventiva. É também um fundamento para a decretação da prisão preventiva o descumprimento de medida cautelar de acordo com o artigo 312, parágrafo 1º